E nós estamos, ó Deus, no local onde podemos ouvir a Tua voz. Estamos na Tua casa, estamos aqui, ó Deus, querendo ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, a sabedoria necessária para que possamos alcançar as nossas famílias, para que possamos alcançar a Tua vontade, o desejo do Senhor sobre todos nós. Meu Deus, eu coloco, meu Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos, pedindo para o Senhor, cuida de nós, guarda a nossa vida, proteja-nos, ó Deus, com a sua destra. Dá-nos, ó Deus, neste momento, dá-nos virtudes do Teu Espírito, para que sejamos cheios da Tua graça, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor Jesus com muita alegria, pois o nosso Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Tudo bem, irmãos? Tudo na graça de Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Podem tomar seus lugares, podem se assentar. Os amigos que estão em casa, Deus abençoe. Para você que está nos acompanhando agora, tudo bem, gente? Tudo na graça do nosso Deus? Vamos falar de família. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo de número 33. Mateus capítulo 6, no versículo 33. Enquanto os irmãos encontram aí, o pastor vai falando com as pessoas de casa. Nós estamos localizados aqui na nossa igreja internacional da graça de Deus. Está localizada aqui em Pato Branco, na rua Guarani, no número 1040, amém? Nós estamos transmitindo aqui este culto presencial da família, e você que nos acompanha, você pode nos acompanhar tanto na televisão, aqui na TV Nova Conexão, assim bem como também nas nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, e também no nosso canal do YouTube, amém, gente? Glórias a Deus. O povo vai ser abençoado, quem vai assistir lá também, vai, né? Vai ser abençoado também em nome de Jesus. Eu quero que você dê atenção à mensagem que o pastor vai transmitir para você, primeiramente porque há uma grande importância de nós colocarmos, dar posição para as coisas que nós vamos fazer na nossa vida. Veja que sempre existe uma organização da parte de Deus para que haja um avivamento, para que haja curas, para que haja não somente curas e milagres como propriamente queremos enxergar com os nossos olhos, mas o Senhor também prepara o ambiente para que nós possamos prosseguir de glória em glória, diga amém. E uma coisa que nós já conhecemos, eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar muito deste capítulo aqui de Mateus 6,33, eu acredito que toda pessoa, todo cristão já ouviu falar deste versículo, mas eu quero adentrar um pouquinho aqui e falar sobre ele. Vamos ler então? Diz assim, ó, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, ó, como que diz? Me ajudem por gentileza. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando isso aqui em um dia que ele estava trazendo aquele sermão muito conhecido, o Sermão da Montanha. Já leram esse Sermão da Montanha? Ele fala bastante coisa ali importante para nós. E quando chega um determinado momento desse sermão, ele começa a falar acerca das coisas que nós muitas vezes queremos juntar nessa terra, os tesouros dessa terra. É bom prosperar? Sim ou não? É bom prosperar, é bom alcançar a grandeza das coisas deste mundo, também é bom, mas o Senhor disse que nós não temos que juntar tesouros nessa terra, nós não temos que agregar tesouros nessa terra, porque nós sabemos que um dia a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer, enfim, vai tudo se perder um dia. E lembrando que nós não viemos para ficar como semente nessa terra, é uma verdade, um dia nós vamos passar. E Jesus ensinando
estas coisas, ele chega um determinado momento que ele começa a falar: olha gente, vocês não devem servir a dois senhores. Perceba que tem pessoas que ela ama muito mais o que ela tem do que a sua família. Perceba que existem casais, famílias que acabam sofrendo dentro de casa uma certa dificuldade no relacionamento por conta do tratamento dos filhos. Você já viu brigas entre casais por causa de filhos? Já ouviram já ou não? E às vezes as brigas são por motivos que eu posso dizer para você fúteis, mas eu posso dizer que falta conhecimento da palavra para que haja sabedoria para tratar do assunto. Às vezes nós não conseguimos tratar de certas coisas dentro da nossa casa porque nos falta buscar mais conhecimento. Por isso que o Senhor fala assim, ó: buscai primeiro. Ou seja, eu tenho que buscar muita coisa. Eu posso buscar prosperidade? Sim ou não? Sim. Eu posso buscar, por exemplo, uma cura? Sim ou não? Apesar de que nós somos curados, quem crê diga amém. Mas eu estou buscando, estou clamando, estou pedindo a Deus. Talvez você ainda não recebeu o grande milagre no seu corpo. Fique tranquilo que Deus vai operar o milagre. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Nós então temos que declarar que somos curados. Quem entende isso diga amém. Somos então pessoas que temos um certo conhecimento. Só que Jesus ele dá uma ênfase em buscar primeiro. Se ele fala buscar primeiro, então nós temos que ter vamos dizer assim, uma organização para a nossa vida funcionar, fluir do jeito e da vontade de Deus. Como assim, pastor? Vamos esmiuçar para ficar mais simples. Eu posso levantar pela manhã e ir trabalhar, correto? Sim ou não? Correto. Mas antes de trabalhar, eu preciso apresentar esse trabalho a quem? A Deus. Deus, primeiro é o Senhor que vai à frente. Tem casos também de pessoas que elas muitas vezes, quando começam até ganhar um pouco mais, que Deus dá até uma condição melhor financeira para esta pessoa, o tempo passa, a pessoa vai prosperando, ela vai deixando um pouquinho de quem? De Deus, ela vai esquecendo um pouquinho de Jesus. Às vezes um pouquinho não, às vezes até mesmo abandonam as coisas de Deus. Elas começaram a alcançar benefícios que em outro tempo buscavam para que Deus abençoasse, e agora que Deus já deu uma graça, já abençoou, a pessoa se afasta. Então veja que é muito importante a gente colocar como base de vida tudo que eu vou fazer. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero fazer o que, gente? Buscar primeiro. Fala bem forte que você está cheio. Quem almoçou hoje aqui? Alguém almoçou? Comeu bem hoje? Glória a Deus, né? Está no jejum, está mais forte ainda. Amém? Então fala bem forte: buscai primeiro o reino. Por que nós temos que buscar o reino? Porque se a gente aprender a aplicar essa forma de agir, tudo que eu for fazer, Deus, eu vou trabalhar, mas é para o teu reino crescer. A tua glória tem que ser aparente diante dos homens. A tua glória tem que ser aparente diante de todos os viventes dessa terra. Amém? Quando você prospera, Deus fica feliz? A casa de Deus é abençoada? Sim ou não? Puxa vida, com certeza. Agora vamos pensar por um outro lado. Se a bênção de Deus não está nas coisas que o mundo pode proporcionar, por que então eu tenho que buscar sempre aprender a buscar primeiro o reino? Eu posso prosperar, eu posso alcançar dádivas que o Senhor me dá, Ele vai me dar força para alcançar essas dádivas, mas a Bíblia diz que a primeira coisa que eu tenho que fazer, o propósito, eu estou prosperando por um motivo, porque eu quero que seja sempre exaltado o reino de Deus. Se a pessoa ela começa, eu vou buscar a Deus por causa do meu filho, porque meu filho ele anda nas drogas, porque meu filho ele é uma pessoa negativa, porque ele xinga, ele bate, ele faz um monte de coisa, por isso que eu vou buscar Deus primeiro. Mas se fosse só por conta de que Deus é maravilhoso, muitas pessoas não buscam. No entanto, nós podemos perceber que Deus em muitos momentos, ele acaba ficando em último lugar. Então Jesus quis dizer, gente, nós podemos fazer qualquer coisa nessa vida, mas a primeira coisa a se fazer é buscar primeiro o reino de Deus. Versículo 34: não vos inquieteis
inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, você pode ler por gentileza? Cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Vamos entender uma coisa: Jesus disse que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Se eu quero ganhar minha família para Jesus, vamos pensar assim: não seria melhor a nossa vida se todos os nossos familiares e a família, aqueles que moram conosco, fossem convertidos? Seria melhor ou não? Sim ou não? Sim, seria melhor, mas eu estou buscando a Deus em favor dessa família, para que eu tenha uma vida melhor, ou para que essa pessoa da minha família seja salva? Qual que é o propósito? Eu quero ter uma vida melhor somente, ou eu quero que essa pessoa também receba a salvação, que ela também receba a graça de Deus na vida dela? Porque muitas pessoas, elas buscam porque estão com problemas, não porque querem ver a salvação do seu familiar. Porque vamos pensar o seguinte: há casos de pessoas que às vezes lutam por anos e clamam, e chega um momento que ela cansa. Você já cansou de fazer alguma coisa? Pastor, eu cansei. Olha, eu vou dizer para o senhor, chega um momento da vida que a gente cansa. Chega um determinado momento que a gente está clamando, buscando a Deus, mas não vê resultado. Veja que o Senhor diz claramente: não fique inquieto porque você não está conseguindo amanhã. Fique tranquilo, contente-se com hoje, porque cada dia vai produzir o próprio mal dele. Ou seja, você levanta de manhã com programação. Você se programa de manhã, por exemplo? Você levanta de manhã: pastor, eu levanto ali perto do meio-dia. É assim que tem que levantar, gente? Qual que hora a gente tem que levantar? 4 horas da manhã? 3 horas da manhã? Não sei, não estou falando para você que existe uma tabela, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte: você levanta de manhã disposto, hoje eu vou fazer isso. Você faz uma escala para que seu dia seja produtivo, para que aquilo que você vai fazer tenha, vamos dizer assim, não somente você não tenha trabalhado em vão, mas que você chegue no fim e fala: puxa vida, valeu a pena. Só que você já percebeu que nós muitas vezes organizamos a nossa vida para o dia, né? Organizamos o dia e às vezes terminamos o dia sem fazer nada. Fazemos como diz um ditado: remamos e acabamos morrendo na praia. Assim é a vida espiritual de quem não tem o Deus, quem não tem o reino de Deus em primeiro lugar. Se você, por exemplo, pense comigo, a família tem uma grande posição na nossa vida, certo? É uma das primeiras posições. Primeiro, que é o reino. Deus fala a respeito disso nos mandamentos, que Ele tem que ser amado, adorado e exaltado acima de qualquer coisa. Primeiro mandamento. No segundo mandamento, nós temos que aprender a amar os nossos irmãos, amar o seu próximo como a si mesmo. Então eu preciso reconhecer, eu preciso entender que primeiramente Deus coloca certas coisas que eu tenho que ter como base. Então, se eu começo um dia produtivo, colocando a Deus: hoje eu vou fazer isso, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou buscar, hoje eu vou trabalhar. Eu não sei como você organiza a sua vida, mas de alguma forma ou outra você organiza. E vamos falar a verdade: é tão triste quando a gente planeja coisas que não dá certo. Não é verdade? É ruim quando a gente planeja coisas e não dá certo. Por isso que Jesus disse: gente, primeiro comece a buscar a Deus, que você nunca vai ficar frustrado, porque Deus nunca vai frustrar você. Deus nunca vai fazer com que você se sinta lesado. Amém? Por isso busque a Deus, porque se você busca a Deus, até nas percas nós vemos a mão de Deus. Quem entende isso, diga amém. Como assim, pastor? Até nas percas? Eu ouvi o pastor Jaime pregar sobre isso, algum momento eu já preguei sobre isso também, mas eu ouvi o pastor Jaime falar sobre isso. Vocês se lembram o período que o povo de Deus, o povo hebreu, estava aprisionado no Egito? Aí Deus enviou Moisés, que trouxe a libertação, teve as 10 pragas, aquela coisa toda. Aí eles tiveram que passar o mar vermelho, o mar se abriu, diga amém. Olha quanta coisa aconteceu. E a Bíblia diz que eles ficaram quantos anos caminhando no deserto? 40 anos. Só que logo que eles saíram, logo que eles tiveram a libertação, no deserto, Deus pediu que eles instituíssem a festa da Páscoa. Vocês se lembram disso? A festa da Páscoa. Então deu-se início, quando, gente? Logo após a libertação do povo de Deus que estava preso em Israel.
Perdão, desculpa, estava preso no Egito, eu falei errado, a irmã falou, eu falei errado, né? Estava aprisionado no Egito. Então assim, sempre que há uma libertação, sempre que há algo de Deus acontecendo na nossa vida, um milagre, não é um momento marcante para a gente? É ou não é marcante? No entanto que Deus instituiu então a Páscoa, e veja que coisa importante de falar ainda mais. Quando eles organizaram essa festa, era para que sempre eles se lembrassem que o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, aquele que disse por Moisés: Moisés, só diga para o povo que eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Diga para eles que é isso e acabou, diga amém. E esses 40 anos que eles passaram no deserto, fez com que eles começassem a murmurar. Vamos pensar o seguinte: quando a gente começa a murmurar, amém, gente? Não pode dormir no culto do pastor. Dormir no culto do pastor, o pastor tem que pagar café para todo mundo depois. Quem fala amém aí? Ah, tá. Né? Tá quente aqui hoje, né, gente? Graças a Deus está esquentando. Tava uns frios aí, né? Abençoado. Agora começou a esquentar de novo. Mas pense comigo o seguinte: quando começamos a murmurar, você já percebeu que a gente começa a desanimar? Quem percebeu quando você começa a murmurar, você desanima? É só comigo que acontece isso ou só acontece com você também? Você começa a criticar, por quê, mas por que isso, mas por que aquilo, e você começa a ficar mais feliz ou mais triste? Você começa a ficar triste. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas quando o povo saiu do Egito, já era uma glória, já era uma graça. O que o povo tinha feito para que Deus olhasse para eles? Eles começaram a orar: Deus, socorre a gente que a gente está no Egito, nós estamos sendo escravos aqui, Deus, socorre a gente. Quem já pediu o socorro de Deus? Aí você pede o socorro de Deus, você pede a ajuda de Deus, aí quando Deus estende a mão, aí a pessoa como: puxa vida, mas Deus não vai levar a gente na terra prometida? Cadê a terra prometida? Cadê a terra prometida? Cadê a terra prometida? Espera aí, outrora nem mesmo você estava em Cristo, em outro tempo nem mesmo você havia conhecido a graça de Deus, e hoje você tem, diga amém. E quem não tem pode tê-la, é fácil de acessar. Aceite Senhor Jesus como teu Salvador, diga amém. E você então estará recebendo a graça do favor de Deus, enviando o seu Filho, morrendo na cruz, para que você fosse salvo. Então essa graça é para mim, essa graça é para você. Voltando para a gente poder não pular a parte que eu comecei falando sobre o povo que estava murmurando, aqueles questionamentos entre eles começaram a produzir neles uma certa tristeza, uma certa inquietude. E quando a gente fica inquieto, vamos falar a verdade, é fácil de esperar que Deus faça a obra? É fácil confiar em Deus quando você está inquieto? Não. Deus, ajuda o meu filho, Deus, ajuda a minha filha, Deus, faz uma coisa para o meu casamento, oh meu Deus do céu, parece que eu faço e busco e não acontece nada. A inquietude faz com que você comece a desconfiar que Deus está fazendo, faz você olhar como se Deus não estivesse operando, e é uma grande mentira. E eu digo para você que a murmuração é um agente do capeta, é um agente do diabo. Quando você começar a murmurar: Deus, está difícil, né? Não vou nem para a igreja mais, coronavírus, né? Eu acho que agora vamos ficar o resto da vida dentro de casa. Eu vi essa semana uma reportagem, né, falando no jornal que vai levar cerca de 2 anos para o coronavírus ir embora. Alguém viu isso aí também ou não? Vai levar cerca de 2 anos para assumir esse negócio. Para mim ele já foi embora, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Para mim ele nem chegou. Pastor, o senhor está desprezando as pessoas? Não estou desprezando não, eu só creio naquilo que o meu Deus fala. Ele disse que a armadilha preparada contra mim não prosperará. Diga: na minha casa a armadilha preparada não prospera. Não prospera. Ah, pastor, mas tem muita gente sofrendo. Eu digo para você, quem está debaixo da potente mão de Deus não vê problema. Quem está debaixo da potente mão de Deus, está todo mundo falando: e agora? E agora? E você: não, Deus está com a gente, Deus vai fazer alguma coisa, Deus não vai me deixar, Deus não vai me desamparar. Diga amém, gente. Então nós temos que ter essa convicção. E quando eles estavam no deserto, a Bíblia fala que eles começaram a questionar o porquê, e tinha um caminho, preste atenção, tinha um caminho a qual o povo de Deus poderia traçar em caminho reto e chegar mais rápido na terra de Canaã. Alguém já leu isso na Bíblia? Eles poderiam ter cruzado em caminho reto, só que eles ficavam andando em círculos. Eles ficavam dando voltas. Gente, já pensou você ficar 40 anos e não sair do lugar?
40 anos não saía do lugar. Agora eu vou perguntar para você, pastor, por que isso aconteceu? Por que Deus foi mal com o povo? Você acha que Deus foi mal com o povo? Eu vou falar para você o seguinte, gente, tem coisa que Deus permite acontecer, para que não aconteça coisa ainda pior. Se você pensar, por exemplo, pastor, mas por que está acontecendo assim? Por que não é diferente? Talvez essa seja a mão de Deus, impedindo que uma coisa ainda pior venha acontecer. Se eles saíssem de caminho reto, eles fossem em direção à terra de Canaã, e chegassem nessa terra, quando chegassem ali, meu irmão, aliás, antes de chegar ali, eles tinham que cruzar os inimigos filisteus, e os inimigos filisteus eram de guerra, eram de combate, e o povo de Israel era um povo do que, gente? Um povo trabalhador, que estava fazendo tijolo lá no Egito, ou seja, eles eram de guerra? Não. Se eles fossem de frente do exército dos filisteus, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer a fio da espada. Só que Deus, evitando esse confronto, eles ainda fazem o que, gente? Deus se esqueceu de nós, melhor é ficar comendo alho e cebola, era melhor antigamente ficar tomando pinga no final de semana, pelo menos nós era feliz. Tem gente que fala isso, não tem? Tem ou não tem? Tem gente que fala isso. Era bem melhor estar lá atrás, perdido no mundo. E gente, eu vou falar para você, Luiz, faz favor para mim, Luiz, liga para mim o ar por gentileza aqui, tá? Cuidado que está no quente, tem que pôr para o gelado. Então a gente tem que ter essa atenção, quando vê que está quente assim, senão os irmãos tudo fica dormindo, né? Vamos falar bem a verdade, quem comeu bem hoje? Você comeu bem hoje? Aí você come bem no almoço, você chega na igreja, a poltrona é bem ruim de sentar, né? Essa poltrona, né? Poltrona bem gostosinha, bem, né, confortável. Aí o pastor está pregando, o irmão está assim, ó, né? Já pensou? Alguém já falou com alguma pessoa, enquanto você fala com ela e essa pessoa começou a dormir na tua frente? Já aconteceu com você ou não? Já? Nunca ninguém dormiu na tua frente quando você estava falando? Você não se sentiu ruim? Mal? Pastor também se sente mal você dormir no culto. Você tem que estar atento, o capeta quer roubar a tua bênção e você está aí dormindo. E eu não estou falando por conta do soninho não, tá? Eu estou falando porque o diabo às vezes coloca um sono espiritual. Amém, gente? Amém, amados? Não deixe o diabo roubar a tua bênção não. Então todas as pessoas, elas devem compreender que se ela quer ter um objetivo, ela vai organizar a sua vida, mas em prol do que é isso? Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu quero buscar primeiro o reino. Tudo que eu for fazer na minha vida tem que ser para o reino de Deus. Deus, eu vou ganhar minha família, por quê? Porque eu quero buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero que o reino de Deus seja abastecido de almas, diga amém. Minha família ganha para Jesus, meus filhos, meus irmãos, meus pais, meus irmãos, meus netos, eu quero que todos sejam alcançados, mas para isso eu tenho que aprender a ter uma vida de buscar o reino. Quem busca o reino não fica preparando, mas fulano está fofocando, fulano está mentindo, fulano está não sei o quê. A gente vai perder tempo com isso? Vai perder tempo com isso? Porque a Bíblia diz, o justo não precisa se justificar. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o que está acontecendo. Meu irmão, você crê no Senhor? Você tem buscado o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador? É nele que você tem depositado a sua fé? Ele disse que só simplesmente busque o reino e a justiça dele, porque o que vai ser acrescentado a partir do momento que você coloca o reino como prioridade, você vai ver tudo mudar. Então, gente, a gente tem que começar a perceber que há uma diferença sim para as pessoas que deixam de buscar a Deus, mesmo sabendo que o primeiro das suas vidas deve ser buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus. O reino de Deus é muito importante. O reino de Deus tem que aparecer na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que vive no reino de Deus o tempo todo. Amém, amados? Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui por gentileza, deixa o Mateus aqui, vamos ali em Lucas capítulo 2, aliás, antes de abrir o Lucas, deixa o Lucas um pouquinho, vamos ali em Hebreus capítulo 6, eu não iria comentar sobre isso, eu só vou comentar, porque tem pessoas que às vezes ela conheceu Jesus, ela andava com Deus, ela servia a Deus, ela convivia até mesmo na congregação, ou às vezes com o marido, com a esposa, estava dentro da igreja, com os filhos, mas por algum acontecimento, por alguma tristeza, por alguma situação, essa pessoa acabou se afastando. Olha o que diz aqui o versículo 1, Hebreus 6, versículo 1, diz assim, pelo que
deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus fazer o que, gente? Permitir, porque é impossível que os que já, leia comigo essa parte por favor, o 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez o que, gente? Renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que já conheceu Jesus, é ou não é verdade? Ela já andou com o Senhor, ela já teve buscando, a prioridade dessa pessoa era buscar o reino de Deus. Mas por algum motivo essa pessoa, ela deixou a caminhada com Deus, ela deixou de andar com o Senhor, ela deixou os rudimentos, ela deixou a base, ela já não acredita mais naquilo. Acho que eu tenho que me batizar de novo. Já viu gente falando isso? Eu tenho que me batizar de novo, eu tenho que descer as águas de novo. Peraí, mas então quer dizer que você quer crucificar Jesus de novo? Você está levando Jesus a uma vergonha? Porque o Senhor Jesus já fez o que tinha que fazer por você. Porém, muitas pessoas estão expondo Jesus, estão deixando de andar. E você pode ler o versículo 6 de novo aqui, ó, que diz que recaíram, sejam outra vez renovados pelo arrependimento, para arrependimento. O que quer dizer isso? Espera aí. Então tem pessoas que ela conheceu e andou com Jesus, que é muito improvável que essa pessoa volte a querer o arrependimento, porque ela já teve arrependimento, ela já conheceu das coisas vindouras. Coisas vindouras é coisas que vão acontecer. Eu sei que vai chegar o dia que Jesus vai vir buscar minha família, diga amém. Vai ou não vai? Vai chegar esse dia, mas esse dia para mim tem que ser um dia de alegria. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de quem? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio, gente? Ímpio é a pessoa que sabe, que reconhece o poder, que sabe quem é Jesus, que sabe a palavra, que conhece a idade vindoura, que sabe o que irá acontecer segundo as Escrituras, porém ela não pratica. Esse é o ímpio. Deus não tem prazer que o ímpio se perca, Deus quer que o ímpio se converta. Porém a Bíblia fala, irmãos, que esses que um outro tempo deixaram do rudimento, não creem no batismo mais, estão trazendo em memória novamente coisas que em outro tempo ela deixou de fazer por conhecimento de Cristo, e agora está tendo que conhecer tudo de novo. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que você tem que falar 2, 3 vezes, 4, 5, 10 vezes, é uma pessoa que tem uma dificuldade para aprender, certo? É ou não é verdade? Pense, por exemplo, numa escola, a professora está ensinando e o aluno tem uma dificuldade, só que se a professora que vê que o aluno está tentando e não está conseguindo, a professora vai insistindo. Mas chega uma hora que de tanto ensinar, a professora ensina e ele vira as costas, vai jogar bolinha de papel no amigo e ele quer aprender? Não. Tem pessoa que ela já saiu do que está errado, porém ela não está conseguindo dar sequência, ela não está crescendo. Aí se tornamos pessoas infrutíferas, porque quando você não vê milagre na sua vida, você fica feliz? Te dá desânimo quando você não vê milagre na tua vida? Pastor, não estou vendo acontecer, eu estou buscando, não está acontecendo, eu pedi oração para o Senhor, não está acontecendo. Eu já sei, a culpa é do pastor. Não é assim que nós olhamos? Nossos olhos humanos olham assim. Por que não acontece? Porém está escrito aqui, que muitas pessoas voltam atrás, muitas pessoas despedem-se do Evangelho, e o próprio Senhor disse, Ele não tem prazer nessa pessoa. Essa pessoa tem que levantar a sua vida, sair do que é errado, diga graças a Deus, sair do erro, sair do pecado, sair daquilo que atrapalha. Nós não podemos mais ficar presos nessas coisas. Pastor, eu preciso me batizar de novo, eu preciso me arrepender de novo do que eu me arrependi há outro tempo? Eu não preciso, porque eu já entendi, eu já conheci o que o Senhor fez por minha vida, diga amém. Agora, tem pessoas que estão voltando de novo, e vamos pensar o seguinte: esses dias o missionário pregava, eu peguei essa fé no meu coração,
O missionário pregava, ele falava assim: já percebeu que o diabo, ele faz a pessoa falar assim, ó, pastor, um dia Deus orou, o senhor orou e Deus me curou de tal coisa, só que voltou. O missionário, quem tem assistido o Show da Fé, você deve ter ouvido ele falar sobre isso. Aquele mal que foi embora voltou? Ele não voltou, aquele mal foi embora. É outro mal parecido com aquele, mas aquele que Deus mandou embora não volta. Diga graças a Deus. Mas eu tenho que fazer o quê? Pastor, essa dor que eu estou sentindo no mesmo lugar, por que que é? Meu irmão, agora eu vou ter que acrescentar a fé. Nós não podemos nos tornar uma igreja que não tem base, uma igreja que é infantil, que deixa as coisas, como diz um dito popular, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou ver no que vai dar. Não, eu preciso organizar minha vida com Deus. Eu preciso ter sempre a base de sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não, pastor, mas é que agora tem que fazer o seguinte, porque eu não posso sair de casa, porque não sei o quê. E gente, eu nunca vi um período para que as pessoas escutem mais aquilo que o diabo fala do que aquilo que Deus fala. Nunca vi um tempo desse. Eu, particularmente, falando para mim, né, na minha pouca idade que tenho, nunca vi um tempo que se fala a palavra de Deus, a pessoa tem hoje, vamos falar a verdade, nos dias de hoje, abriu a internet, Facebook, Instagram, essas redes sociais, abriu, você está vendo o que, gente? Pregação, mensagem, palavra de Deus, é o que não falta. Só que eu começo a me preocupar com isso. Quem lembra do tempo do disco de vinil? Alguém usou disco de vinil? Só o irmão aqui, a irmã também? Lembra do disco de vinil? Que era na vitrola, colocava na vitrola e começava, e começava a música ali, né? Tudo foi evoluindo, não foi? Aí lembra da fita? A fita é cassete, né? É isso? Fita cassete? Acho que é cassete que fala. A fita cassete que você tinha que colocar na caneta assim para rebobinar ela para poder escutar do outro lado. Lembra disso também? Você também lembra disso. Pastor, mas o que é isso aí? Os jovens talvez escutem isso aqui e falem: pastor está ficando louco? Tudo se renovou, não é verdade? Tudo foi, né, melhorando. Pastor, agora é a era dos CDs. Não, a era do CD acabou já, gente. Já acabou o CD. Agora é tudo, né? Spotify, como que fala lá, gente? Todos os aplicativos de música que tem aí, né? Pastor, mas tudo me renovou. Você vê, por exemplo, hoje em dia, a maioria dos carros que você compra lá na loja, lá o teu carro zero, diga amém, ele já não vem mais com o buraquinho para você pôr CD, porque já não existe mais, é uma coisa que está ficando para trás. Só que a Bíblia fala no mesmo livro de Hebreus que o mesmo Deus era ontem, é hoje e eternamente será. As coisas desse mundo se renovam, elas podem até ter uma nova tecnologia, mas o Deus e a palavra que cremos é a mesma. Eu não preciso mudar a palavra continua sendo a mesma, tanto para o tempo que nem existia lá o disco de vinil, até para os dias de hoje que vivemos as maiores tecnologias, e creio que daqui a alguns anos as coisas vão ampliar ainda mais. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, alguém pensava em assistir um jogo de futebol por celular? Assistir talvez uma programação lá do Japão aqui no Brasil? Não se imaginava, porque era algo que era obsoleto, uma coisa impossível. Hoje em dia se tem esses acessos, mas eu quero que você entenda o seguinte: o nosso Deus, Ele não muda. Tudo nesse mundo está mudando, e eu vou dizer para você, as tecnologias são boas para melhorar a nossa vida, para facilitar, mas vamos pensar o seguinte, vamos ser bem sinceros. Quem pensa que nesse tempo as coisas são facilitadas também como eu penso? As coisas são facilitadas? Só que eu não sei dizer para você o porquê, mas eu sinto que antigamente parece que o dia rendia mais. Quem pensa assim também? Hoje as coisas facilitam-se, porém parece que o dia já não rende como antigamente. Por mais que antigamente o trabalho fosse mais pesado, alguém das irmãs lavava a roupa na mão aí ou não? Hoje em dia é tudo máquina, né? Põe na máquina, tem máquina que já deixa até passado, põe lá dentro e já sai prontinho para você colocar. Verdade. Então tudo está se renovando, porém a Bíblia continua dizendo que a primeira coisa que eu tenho que ter, a primeira tecnologia da minha vida é buscar o reino de Deus. Amém, gente? Tem pessoas que nunca vai chegar a conhecer essa tecnologia dos dias de hoje, mas eu posso dizer para você que essa tecnologia da Bíblia, ela existe desde quando o mundo é mundo, e a palavra não muda, é uma só.
O reino tem que ser exaltado, é o reino de Deus. Por isso muitas pessoas voltam atrás. Porque pastor, eu fui um tempo, eu gostei, agora não gostei do pastor. Tem gente que é assim, não é? Eu não gostei do pastor, vou sair. Eu não gostei da irmã, eu vou sair. Eu não gostei disso, irmão. Nós estamos nos tornando cristãos infantis. Pessoas que deveriam guardar o evangelho no coração, porém o evangelho que é bom não está. Então nós temos que entender, é bom estar lá assistindo a televisão, assistir o show da fé com o missionário, é bom ou não é? É bom, é maravilhoso ter acesso ali, mas congregar, meu irmão, é muito importante. Estar na casa de Deus é importantíssimo. Vamos falar bem a verdade, a mensagem que você escuta dentro de casa, é da mesma forma dentro da igreja? De verdade, o que você acha? Porque a atenção é outra. Você está dentro de casa, quem tem filhos? Está em casa, está lá assistindo a mensagem, está o pastor Jefferson pregando, e amém, irmãos? Então marque aí o filho, mãe, ô pai, já começa, aí você tira a atenção, que você volta, depois eu assisto, assiste? Não. Então a gente tem que entender que nós temos que dar atenção para o reino. É bom ter essas tecnologias? Sim. Estamos inclusive transmitindo nessas redes sociais para ganhar novos convertidos. Aqueles que já são de Jesus não é para estar em casa não, tem que estar na igreja. Tem que estar na igreja. E eu digo para você, na Igreja da Graça, eu falo aqui em Pato Branco, em outros lugares tem até mais culto ainda. Aqui nós temos 10 cultos semanais. Ou seja, pastor, não gosto de aglomeração. Quarta-feira, 9 horas da manhã, não tem tantas pessoas na igreja, e a igreja é ampla, vem para o culto. Pastor, mas e quarta-feira de tarde, olha só o espação que bacana que a gente tem aqui na igreja. Dá para vir ou não dá? Dá, mas a gente fica, porque está difícil. Meu irmão, desculpa eu vou falar, você está colocando em primeiro lugar o reino de Deus, quando você começa a se esquivar? Não, você está colocando tudo na frente, menos o reino de Deus. Aplique a fé da palavra, não volte os rudimentos, não comece, eu tenho que me batizar de novo, tenho que me arrepender, não, eu só tenho que deixar o que está errado. E uma coisa que o diabo tem prazer de fazer com as pessoas, Romanos capítulo 8, no versículo de número 1, Romanos 8, versículo 1, o que afasta o cristão de Deus é o pecado, certo? É ou não é? É o pecado. No caso, o pecado também, uma negligência, deixar de buscar a Deus também não é um pecado? Sim ou não? Deixar de buscar a Deus, você abandonou a casa de Deus, você abandonou o Senhor, você abandonou a fé, você também está em pecado. E quando a gente fica assim, porque agora o que eu fiz, vou voltar, os irmãos vão falar, vai perguntar para mim, por que você sumiu, o que aconteceu? Gera ou não gera vergonha na pessoa? Gera ou não gera? E isso é uma obra do capeta. Olha o que diz aqui o versículo 1: portanto agora, nesse momento, hoje aqui em Pato Branco, na tua vida, na tua casa, diga amém. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, eu vacilei. Vamos falar a verdade, você já vacilou na vida? Pastor, eu conheci Jesus e vacilei, errei, pequei, falei o que não devia falar, xinguei uma hora errada, pastor, eu acabei vacilando. Já teve vacilo? Pastor, eu vacilei. O problema é que quando nós erramos, por nós guardarmos primeiro o reino de Deus, quando a gente faz algo errado, o que a gente fica no coração? Um tipo de remorso, não fica? Ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? Não é isso? E eu digo para você, meu irmão, que isso é uma estratégia do diabo, porque Deus não está te condenando, porque se você está em Cristo, se você vive em Espírito, Deus, eu errei, me perdoe, eu não quero mais isso, acabou, diga amém. Acabou. Já quando o diabo fica condenando, se tem uma coisa que as pessoas ficam acabadas, arrasadas, elas se sentirem condenadas. Pessoa que se sente condenada, porque tem pessoas que saem, pastor, vacilei, tomei aí uma cerveja, bebi aí, pastor, não voltei mais, porque não adianta. Por que eu vou ir para a igreja? Vou fazer o que na igreja? Se eu vou para a igreja, eu sei que eu vou fazer coisa errada, então quer saber de uma coisa? Não volto mais. Aí a Bíblia diz lá, acabamos lá de ler em Hebreus 6, tem muitas pessoas que estão voltando, pessoas que estão deixando de andar com Deus, e o propósito do diabo é ficar te condenando. A Bíblia diz que a condenação que estava sobre você, Jesus pagou por ela. Jesus te condena? Não, Jesus te absolve do teu pecado, Jesus te absolve do teu erro, Jesus absolve você daquilo que mesmo num vacilo, mesmo depois que você conheceu Jesus, Ele absolve você. Porém a Bíblia diz que nenhuma condenação está naquele que está em Cristo.
Sai dessa condenação da tua mente, condenação da alma, que o diabo fica, que adianta você fazer, você não ora, que adianta você falar que vai para a igreja, você lê todo dia, você é fiel na casa de Deus, mas você não lê a Bíblia, mas você não ora. Se você sabe que isso é uma condenação, dê um tapa na cara do diabo, pega a tua Bíblia e vai ler. Diga amém. Dê um tapa na cara do diabo, vai orar. Diabo, você acha que eu não oro? Então eu vou orar agora para você ver. Comece a ter uma postura de um cristão que não deixa, como diz um dito popular, né, irmãos, que não deixa espaço para o diabo. Eu ia falar uma palavra aqui, né? Já viram quando a pessoa passa e abre a porta, deixa a porta aberta? Já ouviram esse ditado popular ou não? Já ouviram? Então eu não vou falar aqui, né? Ainda vai passar na TV lá, mas tem que editar. Tem gente que deixa ali a cauda para trás e a cauda fica ali para as pessoas ficarem puxando. Meu irmão, se você tem sentido, Deus, eu sei que eu errei, o que eu faço? Deixa esse erro, porque não tem condenação para quem está em Cristo. Você está em Jesus, pastor, eu estou em Cristo, então deixe esse pecado. Você não vai para o inferno por conta dele, porque, pastor, mas se você ficar, você vai para o inferno por conta desse pecado. Mas se você deixar esse erro, meu irmão, a tua família vai ser uma bênção. Se você entender, se você começar a crescer espiritualmente, deixe a infantilidade. O diabo está agindo, colocando em você um sentimento que não é de Deus, e isso afasta você da graça. Vamos deixar aqui rapidinho, vamos em Lucas 2. Eu ia trazer essa mensagem desde o início, mas eu creio que o Espírito Santo, ele trouxe aqui entendimento do que nós falamos aqui para aquilo que era necessário, amém? Lucas 2, abra lá por gentileza, no versículo 39, Lucas 2, 39, vou fazer a leitura aqui um pouquinho extensa, preste atenção, para a gente poder entender aqui, ó. Diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré, e o menino crescia de que jeito, gente? Se fortalecendo em, vamos ler com o pastor 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio do que, gente? De sabedoria. Cadê a Bíblia do cristão? De sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Só vou parar aqui um pouquinho. Por que tinha a festa da Páscoa? Para trazer memória, lembrança, que um dia Deus havia feito a libertação deles, aprisionados no Egito. Então todo esse tempo eles continuaram vivendo de ano em ano, eles faziam essa festa da Páscoa. E Jesus, que estava como menino aqui, com 12 anos de idade, pensa comigo uma coisa, irmãos, 12 anos de idade, esse menino chamado Jesus Cristo, Emanuel, ele era filho de Deus, porém, quem criava como pai e mãe era José e Maria. José e Maria foram para essa festa. Festa é lugar de tristeza? Festa é lugar de tristeza? Não, eles foram para essa festa com alegria, e quando chegaram ali, Jesus também estava nesta festa. Agora vale ressaltar uma coisa que está acontecendo aqui. Todos os anos eles faziam isso, só que chegou esse dia, olha gente, eu não sei se você tem isso no coração, mas sempre que a Bíblia relata alguma coisa, por exemplo, esse relato aqui, ele não está em João, ele não está em Mateus, ele também não está em Marcos, ele está só aqui em Lucas. Eu creio que existem relatos na Bíblia que não estão por acaso. Você acha que existe alguma coisa por acaso na Bíblia? Tem alguma coisa por acaso? Não, o Espírito Santo quer que nós saibamos a respeito disso aqui, por isso que isso está escrito. E quando a Bíblia diz que eles chegaram até ali, a Bíblia fala no versículo de número 42, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Olha que coisa séria. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Para aqui que eu quero falar uma coisa importante. Eu não vou ter tempo de esmiuçar tudo que eu queria falar aqui, mas eu quero que você preste atenção. Quando nós estamos andando com Jesus, nós não temos um cuidado, né? Ainda mais quando uma criança, pense comigo, uma criança de 12 anos, você vai para um local, para uma festa que é longe da tua casa, dava cerca de um dia de viagem. Pensa comigo, você teria cuidado em deixar teu filho para trás? Você teria o cuidado, você não ia ter um cuidado para não deixar ele ficar para trás, sim ou não? Pastor, eu não vou deixar meu filho ficar para trás, está amarrado, né? Eu estou longe, eu preciso levar ele, preste atenção. Quando então Jesus está ali com eles, a Bíblia fala que, cumprindo-se o dia daquela festa, aquela coisa toda, eles regressaram.
Quando falamos Jerusalém na Bíblia, preste atenção que eu vou falar que é muito sério. Quando falamos Jerusalém, nós entendemos que é a casa de Deus. Nós entendemos que é estar na presença de Deus. Eles vieram até aquele dia de alegria na presença de Deus em Jerusalém, em Judá. Ali estavam felizes. Porém a Bíblia fala que eles regressaram. Quantas pessoas regressam na fé também, não é verdade? Quantas pessoas deixam de estar em Jerusalém? Quantas pessoas deixam de vir para a casa de Deus? Quantas pessoas retrocedem? E esse motivo ainda eu posso dizer para você que eles estavam felizes. Festa traz alegria. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que isso acontece muito no mundo. No momento de uma festa, nós às vezes nos exaltamos? Sim ou não? Quem já foi em festa de casamento? Você nunca foi, irmão? Levanta a mão, faz assim para você ficar feliz. Já foi em festa de casamento? Já viram quando a noiva passa com uma bandeja com um sapatinho dentro assim? Quem vai ajudar aqui a noiva? Quem vai ajudar a noiva? Já viram isso aqui? Já ou não? Nesse momento, é momento de descontração e alegria no casamento? É ou não é? E quando passa o noivo com a gravata, olha aqui, dá aqui, ajuda para cortar aqui a gravata do noivo e tal. Tem isso, não tem? Naquele momento tem gente que não se exalta e pega a panela e grita, não é uma exaltação? A festa, ela traz sim um tipo de exaltação no nosso coração. Só que eles ficaram tão felizes ali, que eles regressaram, voltaram atrás e esqueceram Jesus para trás. É bom prosperar? É bom crescer? Sim ou não? Quando você crescer, não esqueça Jesus para trás. Quando você estiver feliz, porque você não vai para uma festa se você está triste, ou você vai para a festa triste. Alguém já foi para algum lugar que você não queria ir? Você nunca foi para um lugar que você não queria ir? Você foi assim? Sorrindo? Ou você foi assim? Fui bicudo, pastor, não queria ir. Agora eu digo para você, eles voltaram, regressaram, saíram de Jerusalém. Tem muita gente saindo da igreja nos dias de hoje, irmão. Tem muita gente. Tem muita gente deixando a fé e a família. Vai sofrer ou vai ser feliz? Vai sofrer, porque estão regressando sem Jesus. Pessoas que voltam para casa, que deixam a caminhada com Jesus, deixando Jesus para trás, vão sofrer. E uma coisa que é importante dizer, quando nós estamos felizes, tem pessoa que nem percebe, nossa, nem percebi, esqueci tal coisa, porque eles estavam voltando embora, e eles nem perceberam que Jesus já não estava mais ali. Versículo de número 44, perdão. E pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes gente, depois de um dia, eles foram perceber que Jesus não estava mais ali. Sabe quando a gente percebe que Deus não está mais com a gente? A hora que você já não tem mais, você vai procurar, mas você não acha. Alguém já buscou Deus? Me ajuda agora, e daí Deus não ajudou? Ai meu Deus, eu preciso agora, tem que ser agora, Deus. Pois é, mas você me deixou em Jerusalém, você não está indo me buscar mais, você não se consagra mais, você não vai para minha casa mais. Ah pastor, eu moro longe. Ai pastor, por que isso? Ai pastor, por que aquilo? Cuidado, irmão, cuidado, porque quando você for procurar Jesus, pode ser que você não acha. E não é que ele está se escondendo de você não, porque ele estava onde? Ele estava em Jerusalém, ele continuou na casa de Deus. Diga graças ao Senhor, amém? Continuando o versículo 45, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo-os, os interrogando-os. Deixa eu parar aqui por favor, deixa eu explicar só 2 coisas importantes. Para encontrar Jesus, eles tiveram que ir para onde? Eles tiveram que voltar para Jerusalém. Tem muitas pessoas que se afastaram, que elas precisam fazer o que, gente? Para encontrar Jesus, ela precisa voltar para a casa de Deus para encontrar Jesus de novo. E quando ela voltar para a casa de Deus, ela vai ver, puxa vida, como que eu fiquei afastado? Pode desligar, irmão. Nós temos que voltar, nós não podemos ficar afastados. Diga graças a Deus, amados. Não fique afastado da casa de Deus, não fique afastado de Jesus, porque estando na casa de Deus tem um propósito. Sabia que tem um propósito estar aqui hoje? Você sabia que mesmo antes de você imaginar que você vinha aqui, Deus tinha algo para falar com você?
E eu nem sabia que era isso que eu ia pregar, mas eu sei que o Espírito Santo sabia que você está ouvindo aqui agora, e ele está entendendo, você está entendendo o que ele quer falar com você. Se você pegar aqui o versículo 48, ele fala assim, ó: e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuram. Que mentira, irmão. Não tem gente que fala: não, eu busco a Deus de casa. Está buscando? Se quando está na igreja, aprendendo, sendo exortado todo dia, tem que orar, tem que ler a Bíblia, não está buscando, imagine se não estiver em Jerusalém. Imagine se não estiver buscando a Deus. Você entende que Jerusalém, o pastor está trazendo assimilando aqui, como a igreja. Se estando na igreja a pessoa já não busca, imagine a pessoa distante, não ouvindo palavra, não guardando o coração, não estando ouvindo aquilo, a direção de Deus. Como que a pessoa fica? É ou não é verdade? Como que a pessoa fica? Aí Jesus, o menino Jesus ainda com 12 anos, chega Maria e José: ô filho, como é que você deixa a gente assim? Nós estávamos ansiosos. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está preocupada com algo para que não aconteça. Ou, no caso deles aqui, se era para estar com Jesus, eles foram embora, eles lembraram de Jesus? Eles lembraram de Jesus quando foram embora? Não. Eles estavam ansiosos? Não. Passou um dia, Jesus ficou, e agora? Tem gente que só vai procurar Jesus quando der falta, quando perceber que não sente mais nada. Pastor, não sinto mais nada de Deus, eu vou para a igreja, não sinto nada. É porque você se afastou de Deus, amado. Tenha esse cuidado. Eu preciso terminar essa mensagem, versículo de número 51 e 52, vou pular aqui um pouquinho. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 52 que eu queria falar. E crescia, vai lendo comigo. E crescia Jesus, sabedoria, em estatura e o quê? Em graça, para com Deus. Por que Jesus ficou lá em Jerusalém? Por que Jesus ficou na igreja? Para crescer o quê? Em sabedoria. Para crescer o que mais? Estatura. Vai ter um crescimento, uma grande estatura. Amém, Jesus? O que mais? E ele crescia em graça. Gente, uma pessoa que está afastada de Jerusalém, da casa de Deus, uma pessoa que está afastada do reino, uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar, essa pessoa vai ter momentos da sua vida que ela vai procurar e não vai encontrar. Por isso eu digo para você, gente, quem perdeu foi José e Maria. Jesus se afastou? Jesus continua lá, irmão. Pastor, mas o senhor tem que ver que é o tempo, meu irmão. Eu vou dizer para você que houve tempos bem piores já para o Evangelho. O Evangelho já sofreu muito para que hoje estivéssemos aqui. Eu digo para você, sua família é de Deus, é de Jesus, mas não se esqueça, meu irmão, que você precisa estar em Jerusalém, você precisa colocar o reino em primeiro lugar. Cuidado para você não esquecer. Não, pastor, eu tenho que ter minha família primeiro. Sim, glória a Deus, você está certo, buscar a Deus, família e a igreja. Amém? Deus, família e igreja. Mas tem pessoas que, se ela não estiver em Jerusalém, na casa de Deus, Deus ela nem sabe que existe. Fala a verdade, em casa é fácil fazer leitura bíblica? Em casa é fácil de você meditar? É fácil as orações? Pastor, é fácil. Tem pessoas que têm uma certa facilidade, mas às vezes a gente fala: não, tem que lavar, tem que passar, tem que isso, tem que aquilo. Na hora que você vê, meu Deus, estou cansado, vou dormir. Aí vai dormir, meu irmão, e Deus ficou em último. Aliás, Deus nem teve lugar na tua vida naquele dia. Você trabalhou, fez um monte de coisa, e Deus nem sabe que você existe, porque você nem se achegou até Ele. Buscai primeiro o reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, com alegria e fé, que Ele é merecedor. Amém. Amigos de casa, Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.